Fim de jogo, Atlético Goianiense 2, Corinthians 2. Eu jurava que eu ia vir aqui fazer um pós-jogo falando alívio. O Corinthians está fora da zona de rebaixamento, pelo menos momentaneamente. Mas quem torce pro Corinthians, meu amigo, a gente não tem paz um dia, um minuto. A gente não consegue respirar. Cara, eu tô pé da vida. Além de triste, desanimada com tudo que vem acontecendo dentro do Corinthians, eu tô irritada com. Não com um jogo específico, porque também, obviamente, né? Mas junta tudo o que vem acontecendo e junta algumas burrice que vem acontecendo fora de campo, né? Burrice do nosso próprio presidente, mas algumas burrices de próprios jogadores dentro do Corinthians que puta merda, mano, fica difícil de defender, né? E eu que fiz uma live, que é a última live que eu fiz, eu cheguei e falei assim pra galera, né? Pra nós, torcedores, né? Cara, a situação do Corinthians é catastrófica. A situação do Corinthians, né, principalmente se tratando de dentro do Parque São Jorge, da diretoria, de dívida e de patrocínio e aquilo, é horrível, um cenário que parece que é o fim do mundo pra gente que torce pro Corinthians. E aí, qual que era a ideia, né? Falei assim, pô, um cenário tão complicado, vamos tentar abraçar o time do Corinthians, né? A gente sabe que é um time que falta muitas peças, né? Tem um jogador ou outro ali que se entrega, que faz alguma coisa que você vê que, pô, a gente dá pra colocar uma esperança nesse cara, mas falta muita peça, é fato isso. Falta qualidade, tem jogadores que nem deveriam estar vestindo a camisa do Corinthians. Mas aí você falou assim, pô, mano, né? Vamos. Tá tão conturbado nos bastidores do clube. Vamos tentar abraçar o time pra apoiar, né? Tipo, não que o Corinthians, que a torcida do Corinthians nunca apoia o time, mas sempre apoia, mas vamos tentar fechar ali com o Antônio Oliveira. Eu falei isso, falei assim, cara, vamos tentar abraçar o Antônio Oliveira, vamos tentar abraçar o time do Corinthians pra fazer que essas coisas que tá acontecendo fora, extra-campo, não influencie os atletas, né? Não influencie dentro do jogo, porque já tá ruim. O time do Corinthians já tá ruim, principalmente no Campeonato Brasileiro. Mas fica difícil defender, mano. Fica difícil defender. Eu tô sendo totalmente incoerente do que eu falei numa live. Que dia? Segunda-feira. Segunda-feira. Ontem. Eu tô sendo incoerente com o que eu falei na live de ontem. Porque eu falei pra apoiar, eu falei pra gente abraçar, né? Falei assim, a gente tem que ter paciência, mas não dá, cara. Quando você vê acontecendo um jogo como esse, não dá. E aqui, vamos lá, vou tentar ir por partes. O Corinthians vai a campo com alguns desfalques, né? O Félix Torres tá na seleção, o Romero, né, não é titular, mas também tava na seleção do país dele e tudo mais. O Fagner tá machucado, então, né? Primeiro que a gente já vai com uma polêmica ali de Carlos Miguel ou Matheus Donelli, né? O Carlos Miguel que vai sair do Corinthians, entrou como goleiro titular do Corinthians, no início teve uma vaia da torcida ali, né? Antes de iniciar o jogo, né? Chamando ele de mercenário. E para não ser engenheira de obra pronta ou algo do tipo, né, vou ser bem honesta aqui, eu não colocaria o Carlos Miguel de titular, né? E detalhe, o Carlos Miguel salvou o time do Corinthians inúmeras vezes nesse jogo. Mas eu, Thaís, não colocaria o Carlos Miguel de titular porque é um cara que vai embora, não colocaria. Um cara que meio que deu um tapa na cara do torcedor corintiano ao esperar o Cássio sair do time, ele se torna titular absoluto e simplesmente 2, 3 jogos depois dá bem, sai tchau e vai embora pra Europa, né? Enfim, não colocaria ele, então eu teria colocado o Matheus Donelli, e aí achar que o Corinthians ia ganhar ou perder com o Matheus Donelli, aí é só achismo mesmo, mas enfim, eu não colocaria o Matheus Donelli, mas viajou e o Antônio Oliveira coloca o Carlos Miguel de titular ali, e logo no início do jogo ele já faz uma defesaça, logo no início ali praticamente. Corinthians, né, jogando ali e o Atlético Goianiense melhor do que o Corinthians, na minha opinião, mesmo estando ainda 11 contra 11. Porém, numa oportunidade ali, né, o próprio Kaká lança a bola pro Yuri Alberto e o Yuri Alberto faz o primeiro, abre o placar pro Corinthians e faz 1-0, né? No momento do jogo, eu imaginei até que a bola tinha batido do lado de fora da rede, porque o Yuri tava sem ângulo, vamos dizer assim. E o Yuri Alberto, nesse jogo, fez aquilo que eu tanto espero dele, que vai ter poucas oportunidades, mas as oportunidades que tiver, tem que marcar. E nas duas oportunidades que ele teve, ele fez o gol, né? E lances difíceis para o Yuri Alberto, a gente pode colocar assim, né? Porque era aquele famoso gol que ele perderia, né? Os lances que ele perderia, mas ele fez. E aí o Gustavo Henrique, né? O Gustavo Henrique, que perdeu a posição de titular pro Kaká, né? Como o Félix Torres está na seleção, o Gustavo Henrique
vira o zagueiro titular do Corinthians nesse jogo. E o que o Gustavo Henrique faz? Primeiro que ele toma um cartão amarelo besta, né? E depois ele simplesmente segura, impede uma cobrança de lateral no meio campo, tipo ele... E toma um cartão amarelo e é expulso, de forma besta, de forma burra. Gustavo Henrique foi burro, cara. Estilo o Raul Gustavo. Será que Ah, meu Deus, né? Dando uma pausinha aqui, mas voltando também, o Garro tomou o terceiro cartão amarelo por conta de uma burrice também do Mateuzinho, né? Que ele, na hora, meio que num contra-ataque ali, ele não consegue, perde o tempo de bola, né? Sobe errado ali, e o jogador do Atlético Goianiense sai no contra-ataque, o Garro corre atrás dele e tem que fazer a falta e toma o terceiro cartão amarelo e tá fora simplesmente do majestoso contra o São Paulo na Neoquímica Arena. Né? O Garro, que é uma das peças principais desse time do Corinthians, uma das únicas peças que a gente tem uma certa confiança, tá fora simplesmente do majestoso. Né? O Garro, que ele já ficou fora do primeiro majestoso na temporada, por conta que ele não tinha sido inscrito ainda, né, no Campeonato Paulista ali, e agora, mais uma vez, está fora um jogador como ele. Né? A gente já não tem jogador. E agora perdendo por um terceiro amarelo, né? Não foi besta o terceiro amarelo, né? Mas ele ele se sacrificou ali para tomar os cartões amarelos para não tomar um gol, né? Para o Corinthians não sofrer um perigo de sofrer um gol do Atlético Goianiense por uma falha do Mateuzinho ali, na minha opinião, pelo menos. E aí, cara, o Corinthians ganhando de 1-0, mas com um jogador a menos, e o Atlético Goianiense indo pra cima, já tava melhor do que o Corinthians, na minha opinião, e começa a ir pra cima e tudo mais, daí vai indo. E aí, primeiro que eu já não entendo o Antônio Oliveira. Primeiro que eu já não entendo. Por quê? Ele segura o time, né? Na ideia, ele chama o Caetano, pede pro Caetano aquecer, porque ele iria trocar, né? Só que aí, como tá quase acabando, vamos dizer assim, o primeiro tempo, ele dá uma segurada ali pra, quem sabe, mudar na hora do intervalo. Aí o cara me volta do intervalo e não muda. E com 8 minutos ele muda. Cara, o que tem na cabeça do Antônio Oliveira? Se com 8 minutos é pra você mudar, por que você já não mudou no intervalo? Espera 8 minutos pra mudar. Ele tirou o Coronado, aí concordo, tinha que tirar o Coronado mesmo, porque por mais que o Garro já tinha um amarelo, né, e tava meio estressadinho ali no jogo, o Garro ajuda defensivamente, tava, né, se esforçando ali, e o Coronado é mais lento. O Coronado é um jogador mais técnico, então ele tirou o Coronado, né, e depois no decorrer do jogo ali, ele vai fazendo as alterações. Ai, cara... Né? Mas antes disso, o Corinthians consegue fazer o segundo gol com o Yuri Alberto, né? O Wesley, que não jogou absolutamente nada. O Wesley também parece que, depois que tá se falando do nome dele da Europa, que tem times interessados nele, nos últimos 2 jogos, pelo menos, o Wesley já não tá jogando nada. Né? Já não tá sendo aquele cara que a gente espera dele. Parece que tá com uma má vontade. Será que quer ser negociado logo? Óbvio que a gente imagina que quer, né? Porque esses meninos não sonham mais em fazer história com a camisa do clube aqui. Eles olham pra Europa mesmo, isso é fato. Né? Mas aí num lance, né? Num lance ali que o Wesley pega a bola, ele faz um cruzamento pro Garro. O Garro não desiste. A bola que iria pra linha de fundo ali, ele não desiste. E dá um passe praticamente ali pro Yuri Alberto, que faz um golaço também. E aí o Corinthians abre 2-0 com um jogador a menos, cara, né? Então você respira, sente aquele alívio e fala assim, pô, cara... Acho que agora vai, né? Vai ser meio que aquele jogo no sacrifício mesmo, daquela forma que eu falei. Mas aí, o Kaká, que na minha opinião tava fazendo um excelente jogo, também tava fazendo uma excelente partida. Defensivamente, pra mim, foi... Né, ele e o Carlos Miguel ali foram os caras do Corinthians, mas aí numa infelicidade, ele acaba fazendo um gol contra, né? E esse gol contra... desanima o time do Corinthians. Você vê a cara do Ranieri, porque o time já tava com a menos, consegue fazer um 2-0, então, tipo, já dá uma aliviada, e falou assim, puta merda, vamos sofrer pressão de novo vamos sofrer pressão. E aí, o que o nosso treinador consegue fazer, né? O que o treinador Antônio Oliveira, ele consegue fazer? Simplesmente com 30 e poucos minutos, 33, alguma coisa assim, 36 minutos, ele simplesmente... pega o time do Corinthians e recua todo, né? Ele abdica do jogo todo. Por mais que tava com um jogador a menos, por mais que o time já estava se defendendo, né?
mas ele abdica do jogo. Aí tira o Yuri Alberto, e detalhe, o Yuri Alberto, sim, ele tava exausto, mas o que o Yuri Alberto tava se entregando nesse jogo, né? A gente critica o Yuri quando tem que criticar, mas nesse jogo ele tava sendo essencial, não só pelos gols, mas ajudando defensivamente, ajudando a marcar o Yuri, o Garro, o Kaká, pra mim, e o Carlos Miguel, pra mim, foram os 4 melhores jogadores do Corinthians nessa partida, né? No sentido de entrega, sabe? De querer vencer o jogo. Ele colocou o Fausto Vera. Alguém me fala de verdade, o Fausto Vera pegou na bola? Porque eu não ouvi o nome dele. Desde que ele entrou, eu só ouvi na hora que falou o nome do Fausto Vera e não ouvi. E aí, cara, mano, aí é o que eu falo. Tento defender o Antônio Oliveira, mas o cara parece que Ai, gente, eu não sei o que falar, mano. Eu não sei o que falar sem ser xingar o nosso treinador, sem ser xingar um jogador burro como o Gustavo Henrique, sem xingar Mateuzinho, sem xingar esses caras que, meu Deus, cara, parece que não entende o time que tá jogando, parece que não entende a situação do clube. Enquanto tem uns dentro de campo que parece que tá se matando pra tentar levar um resultado positivo pra casa, tem outros que faz umas burradas ali, né? O Hugo também, puta merda, Hugo, meu Deus do céu, cara. Ele deixa de, né, perde a bola ali. Ele salva um escanteio, mas aí ele dá pra salvar o escanteio ali, ele dá um passe muito longo e acaba fazendo um pênalti. Os caras, consegue balar e consegue empatar o jogo. No finalzinho do jogo, praticamente. No finalzinho do jogo. E aí o Corinthians tem forças pra buscar um terceiro gol? Não tem, porque não tem atacante. O Antônio Oliveira abdicou do jogo, porque acha que com... Cara, o cara acha que com 30 minutos do segundo tempo, o Corinthians ganhando, um jogador a menos, ele acha que tá tudo certo, tá tudo limpo, que o Corinthians vai conseguir voltar pra casa com um saldo positivo. É o Corinthians, a situação que a gente já vem sofrendo, o jogo todo, o cenário do jogo todo. Mesmo o Corinthians com 11 ali, o Atlético Goianiense estava sendo melhor, estava sendo um time que estava agredindo mais o Corinthians. Ai, a gente tem um treinador também que pensa com a cabeça pequena, cara. Meu Deus do céu. É sempre a mesma tática também, é sempre, né? Me parece que ele não... Aqui é achismo meu, mas me parece que ele não é muito, sei lá, parece que ele não gosta muito de Garro e Coronado juntos, sei lá, cara. Eu só sei que a situação do Corinthians tá complicada. Não é nem alerta vermelho, cara. A gente tá na UTI mesmo, assim, sabe? Tipo, o Corinthians tá em coma, pra falar a verdade. Tá em coma ali. E vamos ver se o Corinthians vai acordar, vai sair desse coma. Um time que 8 rodadas, cara, só teve uma vitória. Uma vitória em 8 rodadas. É muito pouco, mano. É muito pouco. E tem um monte de time ainda que tem jogos a menos por conta do que tá acontecendo lá no Sul. Eu não sei o que vai acontecer nos próximos dias. Não tenho, né? Claro que eu quero me apegar à esperança, né? O que o Garro fez nesse jogo, o que ele fez naquela sexta-feira conturbada, no final da noite, que ele faz um stories ali e posta que vai ficar tudo bem, meio que, né, dá um abraço no torcedor corintiano pra gente ter um pingo de esperança. Mas a realidade, cara, é que você olha pro cenário do Corinthians fora de campo ali, a gente tem um presidente burro, um presidente incapaz de ser presidente, incapaz de dar uma coletiva, incapaz de falar com o torcedor, incapaz de mostrar o pingo de profissionalismo, sabe? Então, só queria deixar claro que mesmo com um resultado negativo, né, um empate, poderia ter sido pior também, óbvio, mas também poderia ter sido melhor. O Corinthians poderia ter saído com a vitória, assim como poderia ter saído derrotado, né? Então, um empate, né? Um time do Atlético Goianiense que também não venceu dentro da sua casa, e o Corinthians que não consegue vencer fora de casa. O Corinthians venceu um jogo foi contra o Fluminense, né? Mas mesmo com esse resultado, eu gostei da partida do Carlos Miguel, gostei da partida do Kaká, mesmo ele tendo feito gol contra ali, e do Yuri Alberto e o Garro, né? O resto, acho que até o Ranieri fez uma partida mais ou menos nesse jogo, né? Mas o mais ou menos do Ranieri até que é bom. Enfim, esse foi o pós-jogo. Cara, desânimo total, mano. Desânimo, tristeza, raiva e esperança tá difícil ter. Peço pra você que não é inscrito no canal, se inscreva. Se você quiser deixar um valeu, também é muito bem-vindo. E deixa o seu like, é nóis. Respeita as minas e vai Corinthians.